Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando, refletindo, meditando nos princípios da Palavra de Deus. Pode parecer algo cansativo e repetitivo o fato de nós estarmos sempre ponderando, refletindo, meditando nos princípios. Princípios por quê? Porque são atemporais. O que eu quero dizer com princípio? Se é hoje, se foram 50 anos atrás, ou serão daqui 50 anos, se Jesus ainda não tiver voltado, os princípios permanecem os mesmos, são atemporais. Por exemplo, o princípio amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não muda nunca. Céus passarão, a terra passará, os governos passarão, a cultura pode mudar, o tempo, mas isso é um princípio de Deus, que Deus deu a você e a mim, deu a todos nós. Jesus, ele foi claro quando ele disse, aquele que ouve as palavras e as pratica, e coloca em prática, ele é semelhante, ele é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, os ventos impetuosos deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. As mesmas coisas aconteceram, ela caiu e foi grande a sua ruína. Portanto, estar firmado na rocha é estar firmado na palavra de Deus. Ele é o Deus que sustenta a sua e a minha vida conforme a palavra dele. Nós, segundo a palavra de Deus, devemos viver pela fé. Viver pela fé não é viver sem intelectualidade, sem cultura, sem conhecimento e sem compreensão. Não. Viver pela fé é viver na medida da revelação que Deus dá. E quando nós não temos esta revelação, nós nos calamos e nos submetemos à palavra de Deus. Este é o princípio bíblico. Você e eu podemos muitas vezes não entender o que a Bíblia diz, entender intelectualmente, até porque nós somos limitados em relação àquilo que a Bíblia tem para revelar-nos. Porque para realmente você e eu compreendermos as Escrituras, não basta termos uma consciência, um entendimento intelectual e racional. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo. E quando nós recebemos esta revelação do Espírito Santo, nós andamos, nós caminhamos pela fé. Fé na palavra de Deus, fé em Jesus, o qual, Jesus, é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu prossigo porque eu creio que Jesus Cristo é aquele que em nós começou esta boa obra de salvação e Ele mesmo vai aperfeiçoá-la. Não importa a sua ou a minha religião. É verdade. É outra coisa que eu tenho insistido aqui. Não importa a sua, a minha, a nossa religião. Religião não salva ninguém, religião não transforma ninguém. Ao contrário, se nós não vigiarmos em relação à nossa religiosidade, o que ela gera em nós é uma hipocrisia terrível. Hipocrisia porque nós passamos a viver segundo os princípios, segundo os dogmas, segundo os padrões, segundo as leis, segundo as doutrinas dos homens e nos esquecemos de Deus. A palavra de Deus, portanto, nos diz que você e eu devemos estar vivendo a cada dia segundo aquilo que Ele tem nos dado. E em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim, e eu quero que vocês, mais do que tudo, possam considerar como perda todas as coisas, para ganhar, para buscar, para experimentar a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz mais, por causa dele eu perdi todas as coisas. E eu quero ser encontrado nele, diz o apóstolo Paulo, não tendo a minha própria justiça que provém da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja bem, quando nós temos fé, nós descansamos, nós cremos e descansamos, mesmo que a nossa alma esteja perturbada, mesmo que as nossas emoções estejam em aflição, mesmo que nós estejamos muitas vezes com temor, com medo, nós lançamos sobre ele nossa ansiedade, nossa inquietude, nossos temores, e aí nós descansamos,
Porque quando nós oramos, suplicamos e entregamos a Deus todas as coisas com ações de graças, nós sabemos que Ele está cuidando de nós. Se você deseja este cuidado de Deus na sua vida, lembre-se, princípios da palavra, fé na palavra, entrega plena e total. E aquele que começou esta boa obra na sua, na minha, na nossa vida, vai aperfeiçoá-la.